E eu peço para vocês que vocês tenham toda a liberdade de adorar, certo? Não fiquem envergonhados pelas pessoas que estão ao seu lado. Veja seus olhos, se concentre, pense no Senhor, ou recebendo a sua adoração, e adore o Senhor, através de louvores, através da mensagem, através da oração. Amém? Feche seus olhos em Jesus, vamos orar com o irmão Gabriel em Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, mais um domingo da presença. Obrigado, Senhor, pela semana que se passou. Obrigado pelos desafios, obrigado pelas vitórias, pelas derrotas. Obrigado porque o Senhor provê tudo em nossa vida. Obrigado porque nós sabemos que tudo que acontece, Senhor, ao nosso redor é a tua permissão. Queremos agora, Senhor, pedir para entrar no santuário, para entregar o nosso louvor, a nossa fé e para receber a tua palavra aos nossos corações, Pai. Para que o Senhor possa falar conosco e que possamos ser aqui alimentados e diferentes. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, temos o texto da noite. Está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações que pisarão a cidade santa por 42 dias. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 dias. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?
Mas agora a gente começa a louvar o Senhor e agradecer o seu nome. Aleluia. Porque o Senhor faz grandes coisas em nossas vidas. Ele ganha grandes batalhas para nós todos os dias, todos os momentos. Mesmo quando a gente acha que o Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando com a vida da gente. Todos os dias. E o Senhor tem ganhado batalhas para mim e para você. Batalhas que a gente nem imagina que está passando ou sofrendo, mas Ele está à nossa frente, retirando os obstáculos. Aleluia. Quantos aqui são gratos por aquilo que o Senhor tem feito em sua vida? Glória a Deus. Eu fico com você nessa frente, porque eu sou grato por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Você também deve ser grato por aquilo que Ele tem feito em sua vida. Não porque Ele tem algo para nos oferecer, mas porque Ele é bom, amoroso, é um Pai gentil, é aquele que nos pastoreia, que nos orienta, é aquele que nos dá a vida, é aquele que nos solidifica na sua obra eterna. Vamos louvar o Senhor. Graças a Deus.
gratos por todo o sacrifício. Nós reconhecemos, Senhor, a tua graça e a misericórdia sobre nossas vidas. E por isso estamos alegres, Senhor, todos os dias. Por esse amor maravilhoso que sempre nos alcança, nunca se cansa. Está sempre ali com a tua misericórdia, Senhor, todos os dias, para nos alcançar, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. Aleluia, Pai. Eu sei que nós, Senhor, Senhor, a tua misericórdia, sempre o amor. Aleluia. Quero nos ouvir essa canção. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, mesmo a luta.
momento em nosso meio. Abençoe você. Vamos falar com ele nesse momento.
Senhor, por cada pequeno que está aqui, Pai, na tua casa. Obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por que eles escolheram o lugar para estar. Que o Senhor possa pavimentar, Senhor, o seu caminho, que o Senhor possa dominar os seus pés e que eles venham sempre entender, Pai, que são inteiramente dependentes de Ti. Cuida, Senhor, de cada um deles, para que o Senhor possa levá-los a lugares que eles nem imaginam, Pai. Abençoe cada um deles espiritualmente, materialmente, que eles possam vir a ser referência onde aqui não está, que eles possam fazer a diferença onde aqui não está, Pai. E que as pessoas possam ver eles a tua luz e o teu ministério. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode seguir a calma, está saber com a luz. Vamos agora orar para o nosso pastor. Se vai trazer a mensagem dessa noite, eu peço, por gentileza, que os irmãos tirem uma salvação para cá, com uma fé, para que a gente possa orar para ele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu servo, pastor Paulo, pastor deste igreja. E queremos te pedir, Pai, para que o Senhor possa usá-lo mais uma vez neste lugar, como o Senhor tem feito constantemente. Que ele venha trazer uma palavra, Senhor, que venha revigorar o nosso espírito, nossa alma, e que nós possamos ser aqui, Senhor, alimentados. Não ouvindo, Pai, que nós queremos, mas aquilo que o Senhor determina em nome do Senhor. Ao Deus sério que me fale aos nossos corações. Fala conosco, Deus, poderosamente, para que nós saibamos, Pai, que o Senhor tem nos usado poderosamente neste lugar. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará nossos corações, vossas mentes em Cristo Jesus. E todos dizem bem forte? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder das duas testemunhas de Deus. O poder das duas testemunhas de Deus. Olha, Deus, ele não precisa de nenhum de nós, com certeza, mas ele levanta homens e mulheres para anunciar a sua palavra. E esse texto que nós iremos estudar, o poder das duas testemunhas de Deus, isso aí já mostrando o final dos tempos mesmo, na grande tribulação, no momento em que a igreja está passando por grandes perseguições, no momento em que a palavra de Deus está inflamando muito na vida daqueles que não acreditam e que não aceitam o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, para que vocês também possam participar, eu quero que vocês imaginem-se, se coloquem em uma praça lotada, uma praça pública, e aí você passa a proclamar o nome do Senhor. Você está em uma praça lotada, muitas pessoas ali, você passa a proclamar a palavra de Jesus, você passa a proclamar o nome de Jesus, e aí enquanto você está proclamando, está falando do Evangelho, as pessoas começam a zombar de você. As pessoas começam a rir de você. Você imagina no meio de uma popularidade dessa, pessoas ali rindo quando você fala a palavra, mandando você se calar, pega ali, joga em você, encara você e sai daqui que não queremos ouvir essa palavra, não queremos saber de Jesus. Você continua pregando a palavra, mas nós, como somos seres humanos, nossos corações, ele é temeroso muitas vezes, então ele acelera, ele bate mais forte, e por isso o medo sussurra em nossos corações e diz assim: olha, para. O medo manda você parar, o medo manda você desistir, mas aí você ouve uma voz divina, uma voz de Deus impulsionando e diz assim: continue no céu, pois eu estou contigo. Aleluia. Continue, meu servo, pois eu estou contigo. E ele diz para você nesta noite: continue, não desista. Ele está contigo. Essa cena não é uma cena de ficção, não é uma história de carochinha, não é algo criado, mas ela nasce no coração do Apocalipse, no capítulo 11, que nós iremos estudar esta noite. Apocalipse, capítulo 11, iremos ler do versículo 1 ao versículo 9, onde Deus revela duas testemunhas que enfrentam o pior do mundo. Se o mundo hoje está ruim, eles irão enfrentar pior ainda o mundo descrente, o mundo profanado, o mundo afastado de Cristo. Eles vão enfrentar, mas ele vai emergir, ele vai surgir vitorioso
com o seu poder. Amém, igreja? Apocalipse capítulo 11, versículo 9, versículo 11 até o versículo 9. A palavra de Deus nos convida nesse texto a mergulhar na palavra de Deus. Muitas vezes eu fico preocupado porque muitas vezes nós não temos tanta preocupação de conhecer a verdade e participar da verdade e realizar a verdade de Deus nas nossas vidas. Então hoje nós devemos mergulhar na palavra de Deus em Apocalipse 11, versículo 1 ao versículo 19, onde o Senhor revela o poder, Ele revela a missão das suas duas testemunhas. E essa passagem é um desafio para nós. É um desafio para cada um de nós, em reconhecer a autoridade divina, reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer a urgência de ouvir a voz de Deus, de compreender que é a voz de Deus em tempo da tribulação, em tempo ruim em nossa vida, em tempo de tempestades, etc. Reconhecer a voz de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar dos que neles adoram. Eu vou primeiro explicar esses dois versículos, para depois não dar continuidade a esse texto. No versículo 1 nós encontramos que diz, aí em Gênesis, estamos em Apocalipse. No versículo 1 ele diz que foi dado uma cana, ou uma vara, ou um caniço. O anjo dá o caniço para que haja uma medição. Esse caniço é um instrumento de medição e ela simboliza a avaliação. Então, eles vão avaliar, medindo, demarcando aquilo que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Simboliza isso. É como você comprasse um terreno, tivesse um terreno, e aí você vai medir o seu terreno. Aí você sabe que tem 30, 40, 10, você de frente, 20, 35 de fundo, então você sabe que é seu. E aí você se responsabiliza por aquilo, tudo que vem acontecer no seu terreno, você se responsabiliza, você cuida para que isso não aconteça. O irmão Fábio Júnior, às vezes, quando ele viaja para o interior, vai dar uma olhada na casa dele, ele construiu lá, porque pertence a ele. Então, essa vara, esse caniço, é um instrumento de medição aqui no versículo 1, que simboliza a avaliação, simboliza a proteção, a demarcação de Deus para aqueles que pertencem a ele. Então, ele diz, é bem claro, ele diz assim que, olha, chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Ele mede o altar, no versículo 1, e os que neles adoram, não é? E o altar e os que neles adoram. E quem são aqueles que estão adorando no templo? São aqueles que pertencem a Deus. Então ele tem um cuidado, ele tem uma proteção, ele tem marca aqueles que são seus. Nós fazemos parte dessa missão. Nós fazemos parte dos planos de Deus. Está dando para entender esse versículo 1? O versículo 2 é uma outra avaliação. Se nós olharmos, ele diz que não meça o átrio exterior. Ele diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dada as nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. No versículo 2 fala sobre isso. Então ele diz que o átrio exterior, o que está fora do templo, por exemplo, aqui tem esse beco aqui, né? É o átrio exterior, lá à frente. Então aqui é o templo. Então aqueles que estão lá fora, no átrio exterior, não descem. Isso indica que eles não estão sob a proteção de Deus. Aqueles que estão fora do templo, aqueles que estão fora da presença de Deus, eles não estão na proteção de Deus, não estão sob a proteção divina, imediata. Então ele faz essa separação. E esse ato é dado a quem? Aos gentios. Gentios são pessoas de outras nações. Mas ele diz que eles pisarão a cidade santa, Jerusalém espiritual, ou a igreja, a perseguição, por 42 anos. O gentio aqui,
especificamente Apocalipse, ele representa a força hostis, força do mal, ou mudando, que se opõe, que se levanta contra o povo de Deus. Aqui nesse texto de Apocalipse capítulo 1. Então vai ter pessoas, vai ter um grupo, vai ter nações que irão se opor a Deus, a esse promessa. Porque esses que vão ser mentidos está indicando que não estão sob a proteção de Deus. É para isso esse caminho que a igreja está seguindo. Ele vai venir, aqueles que estão ali na proteção de Deus, mas eles olha, não se importe, outras palavras, para entender melhor, para aqueles que estão fora, para aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que se levantam, para aqueles que se opõem contra Deus. Esse versículo 2 está se referindo a isso. E ele diz, vou ler de novo, e deixa o árbitro que está fora do tempo e não meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Perseguição sobre o povo de Deus. Voltando ao versículo 3, diz, versículo 3 até o versículo 9: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestida de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois cabeçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem o poder para fechar os céus, para que não chova no dia das profecias, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará o quê? Guerra, e a vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor sabe, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Oremos mais uma vez. Meu grandioso Deus e Pai Celestial, nos abençoa por tua palavra, Senhor. Nos abençoa os instrumentos das tuas mãos, assim como foi já pedido ao Senhor. E fala sobre através dos meus lábios, da minha mente, do corpo, do coração. Usa-me, Senhor Deus, utiliza como fé, para que venha expressar a tua vontade e não a minha. Isso te peço, meu Pai, em nome de Jesus eu oro e agradeço. A igreja dos irmãos diz. Amém. No versículo 3, nós lemos: darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetize durante 1260 dias, vestida de pano de saco. Olhando esse versículo 7, diz assim: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá e as matará. Olha, esse versículo é bem claro para nós, possamos entender que tudo está dentro do propósito de Deus. Nada acontece fora do propósito de Deus. Quando as testemunhas fizerem a obra, completarem a obra, quando não tiver mais nada para fazer, porque já fez tudo que Deus mandou, a besta se levantará, uma autoridade se levantará e matará os dois. Porque chegou o seu fim, chegou o seu momento. Mas eles passam 3 anos, 3 dias e meio, né? Exposto, não manda enterrar, com certeza fica outra, e as pessoas ficam felizes porque não estão ouvindo mais aquela voz. E o texto diz que todas as nações irão ver esse corpo. Aí vamos imaginar um pouco como é que todas as nações vão ver aquele corpo, porque se nós olharmos nos dias atuais, estão vivendo uma tecnologia maravilhosa. E lá no Japão é filmado, é gravado, é mostrado a todas as nações. E todas as nações irão ver aquele corpo. Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida, tem um propósito na vida de Jesus. E quando se cumpriu o propósito na vida de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele foi o quê? Crucificado. Eu tenho uma maneira de falar, uma brincadeira, que pode falar assim, diz assim: olha, se alguém está se levantando contra você, você ora para que Deus prepare e o quê? E leve.
Eu gosto de dizer isso. Mas as pessoas que não entendem acham que estou desejando mal. Não. Porque essas testemunhas, eles só foram que estavam preparados. Muitas das vezes Abraão passou buscando o Senhor, mas enquanto chegou o dia, ele estava preparado, porque ele não levou. E quantos anos levou para ser preparado? Nós precisamos ser preparados ainda. E quando chegar o dia da nossa missão ser cumprida aqui na terra, o Senhor nos chama. E é bom que quando Ele nos chamar, nós realmente possamos ir em cabeça erguida, sabendo que fizemos a vontade de Deus, a vontade dEle. Deus escolhe. Deus escolhe. Ah, mas eu não tenho condições, mas Deus capacita. Ah, mas eu não sei o que fazer para ir. Deus envia, meu irmão. Deus escolhe, Deus capacita, Deus envia. Está na autoridade de Deus. Essas testemunhas não são comuns, são diferenciadas. Essa testemunha que passa a anunciar, elas são ungidas pelo próprio Deus. O próprio Deus unge essas testemunhas para proclamar a verdade, falar a verdade em um mundo mergulhado na escuridão, um mundo que não quer saber da palavra de Deus, quer saber de viver uma vida profana. Então esse mundo recebe a palavra desses homens, dessas testemunhas, que não sabemos se é homem ou se é mulher. A Bíblia não relata, são duas testemunhas, não diz também quem é e quem não é, mas se imaginam vestido de quê? De pano e saco. Olha, ele não compra de paletó, não vai com um carro 0 quilômetros, ele não vai esbanjando de vaidade, mas eles vão simplesmente de pano e saco. Se nós vamos imaginar um pouquinho mais, olha, a palavra de Deus diz que ele é o dono de quê? Dono do ouro, da prata, é dono de tudo. Mas como é que manda duas testemunhas ter autoridade no meio de tanta gente vestida de pano e saco? Porque sabemos que nos dias atuais a sua roupa tem influência. Se você está bem vestido, não é nada, mas está bem vestido, a sociedade olha você de uma forma diferente. Se você está mal vestido, não quer saber de você. Não é assim? Então aqueles uns se apresentam como pano e saco. Isso aí simboliza o quê? Humildade. Simboliza arrependimento. Representa o lamento pelo pecado do mundo. Então eles se humilham. Mas eu quero para vocês, meus amados, não se enganem. A humildade deles não é fraqueza. Humildade não é fraqueza. Você ser humilde não é fraqueza. Elas são revestidas, a autoridade, elas são revestidas de autoridade divina. Nós somos revestidos de autoridade divina. Deus nos reveste de autoridade através da palavra, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que durante 1260 dias, um tempo determinado, para Deus tudo tem um tempo determinado. Então, 1260 dias, esse tempo determinado por Deus, para eles, e eles falarão ousadamente, falaram com ousadia, eles falaram com medo, chamarão as nações ao arrependimento, se arrependam, apontando para o reino de Deus, apontando para a vinda, o retorno de Cristo, porque Cristo já veio, e agora aponta para o reino que estava por vir. E aquelas pessoas que estavam ouvindo ele falar, não estavam aguentando mais, porque a palavra de Deus tem poder, e ele estava revestido de poder. E que me alegra, sabe o que é? Que nós temos esse poder em nós. Esse poder é dado por Deus, não é nosso, mas é dado por Deus. A palavra é clara que diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele está em nós, e através dele, em nome de Jesus, nós temos autoridade na palavra. Então ele está anunciando com autoridade. Vocês já pararam para pensar o que significa ser chamado por Deus? Vocês já pararam para pensar o que significa ser chamado por Deus? O que significa? Eu fui chamado por Deus, mas isso quer dizer o quê? Para que você foi chamado por Deus? Vocês imaginam, vocês pensam o porquê vocês foram chamados por Deus?
em Deus. Você foi chamado para fazer diferença neste mundo. Você foi chamado para ser uma nação santa. Você foi chamado para viver com Ele eternamente. Foi chamado para proclamar a salvação. Nós não fomos chamados apenas por estar. Você é chamado, mas tem uma missão sobre nossas vidas. Você não pare para pensar por que você foi chamado e para que você foi chamado por Deus. Essas testemunhas não escolheram a si mesmo. Quer dizer, olha, muitas vezes eu escolho a mim mesmo. Eu não quero fazer algo com Deus. Eu não quero fazer o que Deus manda. Eu escolho a mim mesmo. Eu quero aquilo que é bom para mim e não para o que é para Deus. Mas essas testemunhas, elas se esvaziaram. Ela não escolheu ela mesma, ela escolheu em anunciar a palavra de Deus. Deus a escolheu e lhe deu uma missão clara. E a missão era proclamar o Evangelho. Deus te escolheu, nos escolheu e nos deu uma missão clara de proclamar o Evangelho, falar do amor de Deus. E nós, irmãos, também estamos chamados a ser testemunha de Cristo. Nós somos testemunha de Cristo em nossa geração. Nós somos chamados, talvez não com as mesmas vestes, uma veste diferente, não foi batizado, mas com outra vestimenta, ou no mesmo cenário naquele tempo, que assim vai acontecer aí, mas com a mesma ousadia. Nós temos que ter ousadia para proclamar o Evangelho. Nós temos que ter coragem de falar do Evangelho, falar a verdade do Evangelho. Em um mundo que rejeita a Deus. Ou vocês pensam que o mundo que estão vivendo não estão rejeitando a Deus? Estão rejeitando a Deus. O Brasil rejeita a Deus. Muitos não querem saber de Deus. Diz que a Bíblia já é ultrapassada. Diz que tem que mudar muitos textos da Bíblia, porque está ultrapassada. O mundo rejeita a Deus. Somos chamados a viver e falar com coragem. Falar com coragem, confiando que o Senhor nos capacita para a missão. Ele está com você, está conosco. Mas muitas das vezes nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, mas não falamos. Só vamos falar se a igreja toda for evangelizar. Se a igreja não for evangelizar, é um ano sem falar de Deus. Mas nós temos a missão, cada um de vocês, eu também, nós somos chamados com um propósito para proclamar o Evangelho do Senhor, confiando que o Senhor nos capacita para essa missão. Nunca diga que não sabe, que não tem condições, porque é o Senhor que nos capacita. Não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não devem temer ao homem de falar do Evangelho, mas devem temer aquele que pode matar tanto o corpo como a alma, e pode fazer também perecer no inferno. É esse que devemos temer. É que devemos respeitar, é que devemos trabalhar para Ele. Mas a palavra vai além, irmão. No versículo 5, diz assim: e se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Se alguém pretende causar dano, se alguém se levantar contra ele, esse texto diz que da boca dessas duas testemunhas sai fogo e devora o inimigo. Sim, irmão, autoridade de Deus. Sai fogo. Se alguém pretender causar dano, certamente, que ele disse, deve morrer. É o texto que fala. Eles devem morrer. Mas muitos deles são mortos por eles. Porque a vingança vem do Senhor. Olha como nós temos um Deus tão poderoso e às vezes esquecemos disso. Coloque os joelhos no chão, ou sente em uma cama, ou uma cadeira, ora a Deus. Coloque as suas dificuldades, os seus problemas, porque em tudo o Senhor responde para nós. É Ele que está adiante.
Ele disse: não desista, eu estou contigo. Eu estou com você todos os dias, em todos os momentos. E a palavra de Deus diz que esses homens têm autoridade. E aqueles que se levantam contra ele tem certamente a autoridade de matá-los. Mas eles não fazem. Agora imagine que imagem poderosa esse homem tem. Essas testemunhas têm. Que imagem poderosa ele passa para aqueles que estão ali. Mas entra no ouvido e sai no outro daquela geração. Não querem saber de Deus. O fogo que sai da boca dessas testemunhas não é apenas destruição, sai vida também, sai verdade de Deus. A verdade que consome toda mentira, verdade que envolve a todos com a palavra verdadeira, que consome toda a oposição, que consome todo aquele que se levanta contra ele, todo aquele que se opõe contra Deus. Ele se levanta para se cumprir o seu propósito. Esse fogo representa o poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais importante que qualquer espada de 2 gumes. Quando as testemunhas falam, o poder de Deus se manifesta e ninguém pode impedir o que elas determinam. Então ela tem uma grande autoridade. Ela tem uma grande autoridade porque ela é ungida por Deus, levantada por Deus para fazer a obra do Senhor. Olha, meu irmão, eu pergunto a vocês: vocês se sentem ungidos por Deus? Para quem não sabe o que é ser ungido, quer dizer autoridade. Você se sente com a autoridade de Deus e proclamar o Evangelho? Você sente a autoridade de Deus para enfrentar aquelas pessoas que muitas vezes não querem saber a tua palavra, a palavra de Deus? Você se sente ungido, se sente com essa autoridade? Se você se sente com essa autoridade, vá e faça. Não tema, porque nada vai te impedir, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Quando a testemunha fala, o poder de Deus se manifesta. Quando você fala da palavra de Deus, o poder de Deus se manifesta. Quando você ora para alguém, o poder de Deus se manifesta. Não é o meu poder, não é o seu poder, mas é o poder de Deus que se manifesta. Então é necessário que venhamos confiar. Meus irmãos, isso nos ensina algo profundo. A verdade de Deus é inabalável. É inabalável. Todos aqueles que se levantam contra o servo do Senhor, nas escrituras, na história, a palavra de Deus, eles caem por terra, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é superior. Então, a verdade de Deus ninguém pode abalar. Jesus disse assim, uma certa vez: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Quando enfrentamos a oposição, quando enfrentamos contra aquelas pessoas que se levantam contra a igreja, que são a oposição, quando o mundo tenta calar nossa fé, quando o mundo tenta tirar nossa razão, quando o mundo tenta nos desanimar, podemos confiar que é o mesmo Deus que protegeu suas testemunhas nos guarda, está conosco em todos os momentos. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso baluarte. Então não precisamos temer os que se levantam contra nós. Não devemos temer. Você tem um Deus poderoso na sua vida. Nós temos que conscientizar isso. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Não podemos colocar dúvida que nós temos um Deus poderoso conosco todos os dias. E sempre nos términos da mensagem, no tempo do culto do Senhor, nós proclamamos e falamos abertamente, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E isso é uma pura verdade. E num versículo, versículo 6, diz o seguinte: estas testemunhas têm poder para fechar o céu,
para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Deus deu autoridade para ele. Quantas vezes ele quiser, ele tem autoridade para atingir a terra com pragas. Você acha que Deus vai dar essa autoridade a qualquer um? Não. Eles têm autoridade. O poder das testemunhas está em Cristo, está em Deus, a palavra. Então, esse versículo 6, nós vemos a extensão do poder dessa testemunha. É enorme. Ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova, assim como foi com Elias. Não chova durante os dias que profetizam, que estão profetizando, e tem poder fechar. Não vai chover. Eu estava estudando, falei de águas, eu imaginei no tempo de inverno, se nós tivéssemos esse poder também, Deus nós tínhamos esse poder, mas não é da vontade de Deus. E quando fosse um dia domingo, de quarta-feira, estivesse chovendo, a gente orar, Senhor, para a chuva, para a bem. Poxa, tivesse que não tem que começar a chover. Quando terminasse, parasse para ir para casa, assim eles faziam. Ele tinha essa autoridade para a chuva durante os dias que profetizaram, e ele quis sair para profetizar. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-la em sangue, bem como para ferir toda a terra com todo tipo de flagelo, todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. É uma extensão do seu poder dado por Deus. Aqui, nesse versículo, Deus dá a eles autoridades. Aqui, nesta noite, nós temos consciência que Deus nos dá autoridade em nome de Jesus. Não é a nossa autoridade, mas a autoridade em nome de Jesus. Então Ele dá autoridade sobre a criação, sobre as criaturas. Fecha os céus, transforma em abissante, trazer juízo sobre a terra, deu autoridade de julgar. Esses são sinais que ecoam os feitos dessas testemunhas, se comparando com Moisés. Moisés, ele teve a autoridade de Deus transformar água em sangue. Quando ele toca cajado nas pragas e vai para o Egito, a água fica em sangue. Elias, ele roga a Deus para que pare de chover e pare de chover. Também Elias roga a Deus que mande fogo para consumir o holocausto, e Deus manda fogo também. Então eles têm esse feito Moisés e Elias no passado, mostrando que Deus continua soberano, continua sendo poderoso sobre todas as coisas. Ele continua sendo poderoso sobre todas as coisas. Esses milagres não são pura exibição, para aparecer, para mostrar, não é exibição nenhuma. Tem um propósito para despertar o mundo para a realidade do julgamento e da graça de Deus. Deus deu essa autoridade para que o povo visse. Meu amado, olha, aonde há cura, aonde há libertação, aonde há milagre, as pessoas correm para aquele lugar. Mas aqueles que se deixam, as pessoas se iravam com as testemunhas, não permitiam o que acontecia. E o que isso nos diz hoje? O que é que a palavra de Deus nos fala hoje? Que o poder de Deus não mudou. Aleluia. O poder de Deus continua sendo o mesmo. Assim como Ele deu autoridade a Paulo, deu autoridade a Silas, deu autoridade a Esther, deu autoridade a Ruth, deu autoridade a João, Ele também nos dá autoridade, porque o nosso Deus ele é imutável. Ele não muda, continua sendo o mesmo. Ele ainda levanta testemunhas para proclamar sua verdade. Ele ainda levanta os rituais, homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus. Ele ainda opera sinais, ele ainda opera prodígios, ele ainda opera milagres para chamar os corações ao arrependimento.
se assim for necessário, se assim for da vontade dele. E ele ainda, Deus ainda está no controle, mesmo quando o mundo está todo desnorteado, mesmo que o mundo está caótico, parece caótico, Deus está no controle. Nada acontece fora do controle de Deus. Como lembra no versículo 7, que quando chegou o tempo das testemunhas, se levantou a besta, investiu guerra contra ele e matou eles. Matou aqueles homens. E aqueles homens passou 3 dias e meio exposto, sendo humilhado. E as pessoas que passavam, olhavam aquele corpo, zombavam, riam. Cadê esse homem poderoso? Cadê esse profeta? Cadê esse servo de Deus? Olhando para os bichos comendo. Se alegravam pela destruição daquela testemunha. E às vezes a pessoa pergunta: cadê Deus? Deus tem propósito, nada. Nada do que Deus faz é sem propósito. Então, meu amado, esse versículo, ele também é um desafio para nós. É um desafio para nós. Estamos vivendo como testemunhos fiéis. Vocês estão vivendo como testemunhos fiéis. Vocês realmente estão anunciando o reino de Deus. Estão sendo fiéis à palavra de Deus na sua vida. Estamos proclamando a verdade com coragem, falando do Evangelho, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio às pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Estamos apontando as pessoas, mostrando as pessoas para o Deus eterno, para o Deus que pode salvar. Nós estamos fazendo isso, somos sendo fiéis. As 2 testemunhas nos lembram que o chamado de Deus vem com poder. Vem com poder, mas também com responsabilidade. Eles não iam dar essa autoridade, essas 2 testemunhas, se eles não fossem responsáveis. Deus não vai derramar sobre a sua vida dons se Ele vê que você não tem responsabilidade para assumir esses dons. Porque Ele vai derramar o dom e vai ficar morto. Então Ele faz com aquele que tem responsabilidade. Eu queria que vocês estão aqui há um mês de algum. Talvez seja o dom da fé, talvez seja o dom de línguas, talvez seja o dom de revelação, talvez seja o dom do discernimento, outros dons que a Bíblia fala. Mas eu pergunto: você tem responsabilidade? Você assume essa responsabilidade com Deus de utilizar esses dons para não querer aparecer, mas sim que o nome de Deus apareça, seja engrandecido? Essas testemunhas pregam a palavra de Deus em um tempo de grande tribulação, de grande perseguição, mas não desistem. Às vezes nós estamos vivendo um tempo ainda hoje tranquilo, às vezes desistimos, marcamos às vezes o último evangelismo que fizemos, marcamos aqui o evangelismo e houve uma grande desistência. Só quem foi eu, o Adriano, Nádia, Silene, Flávio, a Priscila e a Carla. Uma grande desistência. E eu venho anunciando, quando vai fazer evangelismo, alguma programação aqui, eu falo um mês antes, já para ser programado. Então tem que ter responsabilidade. Eles viviam na tribulação, um tempo que era perseguição, mas nós não. Eles não desistiram, mas muitas vezes nós desistimos, colocando muitos obstáculos. Eles enfrentam inimigos, mas confiam na proteção divina, na proteção de Deus. E acima de tudo, eles cumprem o propósito para o qual foram chamados. Hoje Deus nos chama também. Somos luz em meio às trevas. O Espírito Santo de Deus tem que brilhar nessas vidas. E levamos a mensagem de esperança, a mensagem de salvação em um mundo perdido, em um mundo caótico. Eu estou utilizando, de uma certa forma, do evangelismo, já que eu vejo que aqui a nosso redor existem muitas igrejas, mais de 17 igrejas que tem aqui ao nosso redor. E quando saímos para evangelizar, se torna um pouco difícil, porque encontramos cristãos. Mas o que eu estou utilizando é uma forma diferente. Eu estou utilizando uma forma de evangelizar que muitas vezes a igreja ainda não compreendeu, porque também eu não expliquei, e que
preciso ainda sentar com a igreja para mostrar o campo de visão, da visão, é em casa, realizar o encontro nas casas. Porque nós temos a oportunidade de chamar a vizinhança, temos a oportunidade de chamar pessoas que são descrentes, com esse objetivo, para que as pessoas venham sendo um amigo, porque é muito mais fácil, e de ouvir a palavra, e que Deus faça a transformação. Mas muitas vezes a casa fica difícil de encontrar. Muitas vezes a casa fica com as portas fechadas, porque não quer assumir uma responsabilidade, não quer assumir um compromisso, porque sabe que aquele dia tem que estar ali com a porta aberta, tem que estar esperando o pastor chegar, esperando que as pessoas cheguem, e não quer ter essa responsabilidade. A igreja não quer ter essa responsabilidade, não quer ter esse compromisso, e é uma forma de evangelizar. Nós queremos ver isso no livro de Atos que estamos estudando todas as quarta-feiras. Ainda não chegamos, mas devemos ver que Paulo usava as casas para ensinar as pessoas, porque eram perseguidos. Nós não temos perseguições, mas temos certa dificuldade. Então, meu amado, eu peço que Deus toque o coração de vocês e diga assim: pastor, eu quero abrir minha porta, a porta da minha casa, para que ele possa estudar a palavra, crescer juntos. Então, o triunfo das testemunhas de Deus era ser obediente e ser responsável. O triunfo da testemunha de Deus é que era ungido por Deus, e ele não temia. O mundo se alegra com a morte. O mundo fica feliz com a morte destas testemunhas, celebrando festas com presentes, crendo que silenciou os profetas. Acabamos com profetas que confrontavam o pecado, que diziam: isso é pecado, você não pode fazer isso. Olha, essa forma de viver não é a forma que a Bíblia aprova. Essa forma de relacionamento não é a forma que a Bíblia aprova. Essa forma de viver não é a vida que a Bíblia aprova. E eles se confrontaram por causa do pecado, e não queriam ouvir isso. Vejamos aí no versículo 10, versículo 11, melhor dizendo, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: e os que habitam na terra se alegravam sobre eles, porque eles estavam mortos, né? Versículo 9 diz isso. E mandaram presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o que aconteceu? O Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Aleluia! Glória a Deus! Aqueles homens se alegraram com a derrota do profeta. Ele acabaram, deixaram de existir. Ele não tem mais força para nada. Ele não vai mais falar a palavra de Deus. Ele não vai mais proclamar sobre o pecado. Estamos descansados e passados. Não uma ideia de pegar o povo para querer enterrá-lo. Não, deixe assim mesmo. Deixe que Deus veja. Mas ao passar do tempo, já temos cumprido a vontade de Deus. Deus permitiu que ele passasse 3 dias e meio ali, para que as pessoas vissem o poder de Deus. Aí vem um fogo de fim, sopra sobre eles, e eles se põem na lama. Os seus inimigos verem e se assustam, ficam temerosos. Há um grande terremoto. Um versículo 12 diante fala: um grande terremoto, e há 7.000 homens, 7.000 vidas que se vão, morrem. E ao outro, a maioria ficam feridos, e eles sobem uma nuvem para o encontro do Pai. Meu amado, se pensam que aqueles que servem a Deus são derrotados, estão enganados. Porque a vitória virá em breve. A vitória virá em breve em nome de Jesus. Nós que vivemos para servir esse Deus maravilhoso, nós não somos derrotados. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos por intermédio de Jesus Cristo. As pessoas que querem ver cair, você caída, vai ver você de pé, porque o Senhor te levanta, Ele te dá força, dá coragem, dá ousadia para você se levantar. Se alguém se levanta contra você, a vingança é do Senhor.
Você não faça nada, ore ao Pai, ore para que ele se converta. Não é para que ele venha morrer ou ser separado, não, para que ele se converta, para que aceite a Jesus Cristo, para que faça parte da nossa família em Jesus, que haja mudança, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aquelas duas testemunhas que passaram 3 dias e meio ali morto, agora estão recebendo vida. E essa é uma promessa para nós, irmão. Mesmo que venhamos descer a sepultura, nós teremos vida. Teremos vida. O mundo se alegra com a morte dessas testemunhas. Celebram com festa, trocam presentes, porque silenciaram os profetas, porque estavam confrontando o pecado. Mas a vitória do mal é ilusória. A vitória do mal é um mito. Uma história da carochinha. A vitória do mal é ilusória, não é permanente. Após 3 dias e meio, Deus joga a vida sobre ela, sobre as testemunhas, e elas se levantam, causando temor nos corações dos que rejeitaram. Olha aí o versículo 12, diz assim o seguinte: e ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: subi cá. Subi cá. E subiram os céus, e uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora, houve o quê? Um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e fizeram o quê? Deram glória a Deus do céu. O mundo, uma voz do céu chama, dizendo: suba para cá, venha para cá. Assim vai ser no dia da ressurreição. Ele vai dizer assim: Nélio, suba para cá. Ele vai dizer: Adriano, suba para cá. Maria Benedita, suba para cá. Ele vai chamar cada um pelo seu nome. Ele vai mandar subir, nós iremos se mudar pelos céus. Então, as duas testemunhas se acendem em glória, numa nuvem, diante dos olhos de todos. E eles ficaram atônitos, os seus inimigos ficaram atônitos sem compreenderem. Na mesma hora, um grande terremoto abala a terra. Assim diz o versículo: destruindo parte da cidade e ceifando 7.000 vidas, enquanto os sobreviventes ficaram aterrorizados e reconheceu a glória do Deus eterno. Mas a Bíblia não fala que eles se arrependeram. A Bíblia não fala que eles se arrependeram. Eles apenas reconheceram que aquele ali era um Deus poderoso. E o que isso nos ensina? O mundo pode tentar calar a verdade. Ele pode tentar calar a verdade. Ele pode querer calar, mas Deus sempre tem a palavra final. A última palavra é de Deus. As testemunhas, aparentemente derrotadas, porque viram a ressuscitação, as duas testemunhas sendo ressuscitadas, vendo que eles foram exaltados por Deus, provando que a vitória pertence a quem? Ao Senhor. E por pertencer ao Senhor, que ele pertence a nós, o terremoto e o tremor revelam que o juízo de Deus desperta corações, levando alguns a reconhecerem a sua glória. Vendo tudo isso, eles temeram. Amados, que eu digo para vocês é que sejamos testemunhas fiéis. Sejam testemunhas fiéis. Falem o que vocês sabem sobre Jesus, sem temer a oposição, sem temer a quem você vai falar. Deus nos sustenta, Deus nos sustenta, Deus nos levanta, Deus nos conduz à sua glória. Aleluia, glória a Deus. Que a nossa vida proclame a verdade, que sejamos verdadeiros, mesmo em meio às trevas,
mesmo em meio a dificuldades, mesmo no deserto, que nós sejamos verdadeiros. Confiemos que Deus, que o nosso Senhor, que nos ressuscitará no último dia, Ele está conosco, que nossas vidas proclamam a verdade, mesmo às vezes, quando estamos no momento mais difícil de nossas vidas. As suas duas testemunhas nos levará a vitórias. Deus também nos levará a vitória, assim como levou a vitória às duas testemunhas. Que todos glorifiquem o Deus do céu. Amém? Que seja exaltado. Lá em Provérbios, terminando já, em Provérbios 14, versículo 12, ele diz assim: há caminho que parece o quê? Perfeito. Parece perfeito ao homem, mas no final conduz à morte. Foi colocado no grupo, foi até por Carla, uma mensagem que eu achei bem interessante, eu resolvi trazer para vocês também. Que fala assim: o que você não identifica, você não muda. E o que você não muda, pode destruir. E é uma verdade. O que você não identifica na sua vida, você nunca vai mudar. E o que você não mudar, pode trazer destruição na sua vida. Aqueles homens estavam ali ouvindo o testemunho das duas testemunhas, mas eles não mudaram, porque eles não identificaram o erro na vida dele. Identificar aspectos negativos, coisas negativas na sua vida, identificar em si mesmo, ou então através de suas ações. É o primeiro passo para fazer mudança, para mudar. E é significativo você começar a observar as coisas que são negativas, as suas ações que são negativas, principalmente diante de Deus. Sem essas autoconsciências, sem auto se avaliar, é difícil reconhecer a área que precisa de melhor. Muitas vezes acho que não precisa melhorar nada, e é um grande erro que nós precisamos, em alguns pontos, melhorar. Então eu convido a você, em nome de Jesus, se identifique quem é você. Procure saber quem você é. Você se identifique como cristão. Você se identifica como cristão. Se identifique. Procure saber quem você realmente é. Levante-se como testemunha de Cristo. Não se cale diante do pecado. Não permita o pecado. Não aceite. É pecado, está contra a Bíblia, está contra a palavra, é pecado. Não se cale, não se envolva com o mundo. Lembre que o Senhor disse que o caniço estaria medindo o templo, estaria medindo o altar, estaria medindo todos aqueles que estavam ali juntos, porque faziam parte dos cuidados de Deus, da proteção de Deus. Mas aqueles que estão na parte externa do ar, não desce, porque eles querem permanecer pecando, querem permanecer vivendo a vida que ele quer viver. Não tema a oposição, confie no poder do Espírito Santo, confie na vontade de Deus, que habita em vocês, assim como as testemunhas do Apocalipse foram, assim como as testemunhas do Apocalipse viviam com ousadia, viviam com humildade, viviam com fidelidade a Deus, sabendo que o Deus que as capacitou também capacita você, capacita cada um de nós. Então, o que eu peço para vocês é que identifiquemos, tenhamos a carteira de identidade, o RG, com o poder do nome do Senhor Jesus. Se identifique também o que pode destruir você. Se identifique. Talvez seja o orgulho, talvez seja a mentira, talvez seja
o pecado está envolvido. Então não é nesse filho que pode lhe destruir diante de Deus. E ao final, possamos ouvir que Deus assim: bem-aventurado os que guardam a palavra de Deus e a proclamam com coragem. Amém, igreja? Eu espero que a palavra de Deus tenha alcançado o coração nesta noite, para que nós possamos fazer uma nova criação nessas vidas, para que não seja daquele tempo das testemunhas que ele estava falando, tinha autoridade, mas o povo não conseguia ouvi-los, porque queria viver dentro da sua vontade, estava pensando em si mesmo e não estava pensando em satisfazer a vontade de Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês nesta noite. Deus possa iluminá-los, fortalecer e que o nome de Deus, o nome de Jesus, seja agradecido em nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, Jesus. Vamos louvar o Senhor com toda a força das corações, agradecido, porque nós somos chamados para proclamar o reino de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Graça